como eu tava compartilhando, né, um pouco, tipo, eu não nasci num lar cristão e tal, evangélico, pelo contrário, eu nasci numa família, tipo assim, totalmente louca, distorcida e tal. Mas eu lembro que com 10 anos eu fui morar num lugar e aí eu acabei fazendo amizade com um vizinho e tal. E na verdade, tipo assim, desde pequeno, né, eu me lembro de ter experiências, de estar numa igreja e tal, mas assim, nada que eu seguia, assim. Uhum. Mas eu lembro que com 10 anos eu tive a minha primeira experiência, assim, de ir numa igreja, de ter contato com Deus, assim. E eu lembro que, enfim, isso impactou muito a minha vida. Como eu falei, não tinha ninguém conhecia, tipo, ninguém seguia o evangelho, enfim, na minha família. Mas eu comecei a viver, cara, sozinho. Tipo, com 10 anos, assim, eu fui vivendo, fui caminhando com esse amigo meu, e ele foi me aproximando, me trazendo pra perto e tal. Enfim, eu comecei a ter experiências realmente, sabe, com Deus e tal, em relação a servir. Só que com o tempo, tipo, eu me afastei naquela idade da adolescência ali e tal. E, enfim, e aí eu fui viver... Só a vida. Entendeu? Só que, enfim, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Como a minha família, na verdade, quem me criou foi a minha mãe, só. Na verdade, eu e meu irmão, né? Ela, tipo, mãe solteira, criou a gente e tal. E sendo que a minha mãe, ela passou por muitos problemas e tal. Ela tinha problema com drogas e tudo mais. Então eu cresci vendo isso, essas coisas. Mas durante esse tempo que eu tive esse contato com a igreja e tal, isso afetou muito a minha vida. Foi como se fosse uma semente no meu coração, né? E por mais que eu tenha vivido tudo e tal depois, eu nunca esquecia dessa experiência que eu tinha tido. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo, os anos foram passando na minha vida. E aí depois eu voltei a morar onde eu tinha nascido e tal, enfim. E aí eu comecei a ver a minha mãe, tipo, se afundar ainda mais na vida e tal, que ela estava vivendo, enfim. E aí, tipo, só resumindo, eu lembro que foi em 2012, foi um ponto de partida assim na minha vida. Eu já estava, como eu voltei a morar nesse lugar, e era um lugar, tipo assim, que acabava de certa forma me influenciando muito, de uma forma negativa e tal, enfim. Comecei a ter experiência com droga, tipo, enfim. E quando foi em 2012, isso foi o ápice assim na minha vida, em relação ao que eu estava vivendo, em relação ao que a minha mãe estava vivendo, meu irmão crescendo, enfim. Sua mãe também era viciada? Minha mãe ela usava cocaína. E aí, tipo, era muito louco, mano. Mas ela era uma mulher incrível. Sim, mano. Mas isso realmente puxou ela, assim, né? Meio que acabou com a vida dela, né? Enfim, mas quando foi em 2012, como eu falei, foi o ápice. Tipo, o que eu tava vivendo, me afundando e tipo, vendo tudo isso acontecendo na vida dela também. E aí foi nessa época que eu comecei a ter essas experiências, assim. Eu lembro que nesse meio tempo minha mãe chegou a ter contato com a igreja também e tal, e eu loucão, desviado e tal, fazendo muita loucura. E eu lembro de eu chegar em casa assim de madrugada e ela tá acordada e ela falar pra mim: Renato e tal, a gente trocando ideia, eu tenho tanta, eu lembro de quando você ia pra igreja e tal antigamente, você precisa voltar e tal, porque, né, por mais que ela tava vivendo uma vida louca, ela reconhecia. A gente reconhece, todas as pessoas reconhecem. Era o desejo do coração dela que eu vivesse tudo aquilo, né? Mas eu falava pra ela: não, mãe, eu vou... Um dia eu volto, aquele lance, né? Um dia eu volto, mas eu carregava uma parada comigo. Eu falava assim: o dia que eu voltar, tipo, dentro de mim mesmo, eu vou me entregar mesmo, assim, eu tinha isso. Enfim, acabou que nesse meio tempo, em 2012, ela acabou se relacionando com um cara. E esse cara acabou, tipo, eles começaram a se afundar, ele também usava, enfim. E acabou acontecendo uma tragédia, assim, na nossa casa. Em decorrência à vida que eles estavam levando, enfim, uma vida muito, muito louca. E ele acabou matando ela.
E, tipo, ele assassinou ela, assim, dentro de casa. Não tava em casa, nem eu, nem meu irmão. Enfim, mano. E aquilo ali foi... Eu falei, caraca, mano, e agora e tal? E eu sozinho, assim, eu e meu irmão mais novo, mais velho. Eu falei, caraca. E a nossa vida, né, meio que virou, cara, assim, de cabeça para baixo. E aí eu vi que... Eu não creio que Deus tenha feito isso. Mas eu creio que ele usou depois isso pra... se revelar e mostrar a paternidade. Exatamente. Então, assim... Depois disso eu ainda continuei vivendo a minha vida, mas chegou num ponto que foi como eu falei, eu já estava no meu quarto e tal, vivendo, né? Realmente eu estava precisando, assim, e eu reconhecia. Foi nessa época que Deus meio que invadiu o meu quarto, assim, e eu lembro que eu estava dentro do quarto usando, fumando, assim, e Deus começou a falar comigo, falando, se revelar para mim, revelar a paternidade dele para mim, falar que aquela vida que eu tava vivendo não era a vida que ele realmente tinha para mim viver e tal. E eu falei, caraca, isso... Eu comecei a achar que isso era onda da minha cabeça. Só que eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, sendo você mesmo, faz alguma coisa, coloca alguém no meu caminho, enfim. E eu lembro que no dia seguinte, mano, um amigo meu, que eu tinha conhecido ele um tempo atrás, na doideira também, tinha sumido. Ele, do nada, ele veio falar comigo, assim. Ele me chamou, eu lembro que eu tava no Facebook, assim, ele me chamou. E ele, tipo, me convidou, mano. Ele falou, pô, tô vivendo algo incrível na minha vida e tal. E aí ele me chamou pra ir na casa de um amigo nosso. E aí quando eu cheguei lá, era tipo o que a gente vive hoje no GC, só que era... um pouco diferente, mas era a mesma pegada, assim. E aquilo ali foi a situação que Deus usou, cara, pra mim trazer de volta, assim.